O Brasil pode ampliar o valor estratégico do recurso por meio de logística, de verticalização e de inovação. Ou o país vai seguir dependente da exportação de commodities num cenário que é dominado por minerais como o terras raras? Quem vai ajudar a gente a encontrar essas respostas é Márcio Sete Fortes, professor de Relações Internacionais do IBMEC, Rio de Janeiro. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Real Time, Márcio. Bom dia a todos, como estão? Tudo certo por aqui. Obrigada pela sua disponibilidade para ajudar a gente a entender, os caminhos possíveis para o minério de ferro que não tem, digamos, o brilho, dos chamados metais críticos, mas que pode assumir, então, um papel de um insumo invisível muito importante ou até fundamental para a transição energética, é isso? O minério de ferro, quando nós falamos em papel invisível, nós estamos falando, na realidade, de um insumo de extrema relevância, porque ele não assume realmente o papel de protagonista, como foi dito, como o lítio, por exemplo, ou como o cobre na transição energética, que tem um papel bastante destacado, mas nós temos aí um produto, na realidade, uma matéria-prima para a produção de aço, que tem um papel extremamente relevante quando nós estamos falando, primeiro, do seu emprego. O emprego do aço é um emprego variado, é um emprego que se coloca para diversos setores da economia, mas antes disso, antes do emprego estratégico do aço, nós temos que pensar que nós estamos falando aí de uma certificação de um produto que já pode ser chamado de verde, já há tecnologia para a produção de um aço verde, nós temos aí um aço produzido com baixa emissão de carbono. Mas nós temos que lembrar que, apesar disso, há uma contradição, porque muitas vezes no processo de produção utiliza-se fontes de energia com emissão de carbono. Não é? Então, se o processo ampliar-se, o processo de obtenção de um aço mais limpo, e se isso puder ser feito em maior volume, em maior quantidade, torna-se, então, extremamente importante ressaltar o papel desse aço verde. Mas isso depende também de um aço mais puro, com um maior teor de ferro. Não é qualquer aço, mas é possível obter o subproduto aço a partir desse minério de ferro com alto teor, para que nós tenhamos aí um produto de certificação a partir de uma produção que traga um produto mais limpo, com menor emissão de CO2, reduzindo a pegada de CO2. Esse aço verde, que você mencionou, já foi até citado pela Agência Internacional de Energia, então o minério de ferro do Brasil como uma peça-chave, nesse aço verde europeu. Explica para a gente a logística, o caminho para que isso possa acontecer, Márcio. Sim, o Brasil hoje ele está entre os 3 maiores produtores mundiais de minério de ferro, e o minério de ferro está sempre na ponta da nossa pauta exportadora, é um dos principais produtos sempre. Nós temos aí a China como principal comprador, que é o nosso maior parceiro comercial, e não só ligado à questão de maior produto produzido em termos de mineral aqui no Brasil, mas também nós estamos entre os 3 maiores mundiais, mas também um produto de exportação, nós temos que considerar que é possível nós produzirmos mais aço verde, porque nós temos minério de ferro de boa qualidade na província de Carajás, a província mineral de Carajás, nós temos minério com alto teor de ferro. Então isso torna possível. Claro que há investimentos necessários para a produção desse chamado aço verde, porque isso é um processo que é um processo mais recente, no sentido de que nós possamos ter aí a obtenção de um produto mais limpo, com menor pegada de carbono, mas como eu disse, nós temos que lembrar também o seguinte, esse é chamado de invisível esse produto, porque ele está por detrás, na realidade, da infraestrutura de transição energética. Ele está ligado a redes eólicas, está ligado a construção de redes elétricas,
está ligado a painéis solares, mas isso ele funciona por detrás, não é? Ele não é, na realidade, o protagonista. Como nós dissemos, o protagonista aí é o lítio e outros minerais mais estratégicos. Ele é estratégico no sentido da sua produção apenas estar reduzindo, está sendo obtida a partir de uma redução da pegada de CO2. E aí, quando a gente imagina essa exportação, né, desse produto verde, a gente está falando não só de uma commodity, mas de um produto de maior valor agregado também, né, Márcio? Sim, além de ser um produto de maior valor agregado, nós temos que notar que, em tempos recentes, nós temos recebido bastante investimento estrangeiro, investimento externo direto aqui no Brasil, de parceiros internacionais interessados na mineração, interessados na obtenção do produto, mas também que vem investindo em questões não exclusivamente como extração mineral, mas também escoamento, por exemplo, o recente investimento realizado por uma empresa indiana no Rio Grande do Norte para a obtenção de um terminal portuário para escoamento do produto indica que há aí uma percepção de que há uma necessidade de se obter um produto com maior confiabilidade no que diz respeito à cadeia de suprimentos, no que diz respeito à velocidade dessa cadeia de suprimentos, agregando valor ao produto no sentido de estar responsável não só pela extração, mas também pelo escoamento do produto. Não é novidade isso, nós temos operações de mais de uma década aqui no Brasil que foram feitas junto com a Vale, por exemplo, a POSCO e a Dongkook, empresas sul-coreanas que investiram numa joint venture com a Vale para a consecução do projeto da Companhia Siderúrgica de Pecém, ou aqui no estado do Rio de Janeiro, o investimento feito da Vale com a Thyssen para uma siderúrgica no Rio de Janeiro também, a antiga Companhia Siderúrgica do Atlântico, hoje a Térmio. Então, há parceiros estratégicos fazendo investimentos que não são de hoje, e esses investimentos demonstram o interesse nas riquezas minerais, na importância da riqueza mineral. Nós temos investimentos chineses agora também, e isso não é só para minérios de ferro, né? Nós temos que considerar que há outros interesses estratégicos aí para minerais raros também, os tão falados minerais raros no momento presente. Já lançou briquetes de minério de ferro produzidos com menor intensidade de carbono. E eu queria que você compartilhasse com a gente quais que são, então, os desafios, os investimentos que são necessários para a produção, para o escoamento dessa produção, certificações também. Bem, para fazer os investimentos, nós temos que levar em consideração que nós temos empresas de extração mineral, né? Empresas que são mineradoras, que fazem todo o investimento, que precisam de obtenção de uma lavra, de uma autorização da Agência Nacional de Mineração aqui no Brasil, para em seguida fazer toda a questão de extração mineral. O que vem a seguir é a verticalização do processo, com investimentos adicionais para escoamento da produção, e isso são investimentos que estão fora do core business dessas empresas. Na realidade, elas não são empresas de operação portuária ou de escoamento mineral, mas acabam trabalhando com uma responsabilidade extra para agregação de valor e obtenção do produto, escoamento não apenas com maior confiabilidade, mas com maior velocidade também. Fora os processos mais modernos para a obtenção de um produto certificado. Nós não falamos exclusivamente do produto certificado, mas de uma cadeia certificada que começa com a extração e passa por um processo de produção com menor pegada de carbono, para que se possa produzir um produto de maior valor agregado, inclusive para exportação, quando se mira certos mercados que hoje em dia já tem uma preocupação de importar produtos com menor pegada de carbono. Então, há aí toda uma preocupação e investimentos que são necessários e que vêm sendo feitos nesse sentido no Brasil. E, Márcio, essa tendência, claro, deve se intensificar com essa expectativa de crescimento da demanda por insumos de menor emissão, né? E com quem que a gente está concorrendo nesse mercado?
Pois é, nós temos que considerar que hoje a demanda internacional por produtos com menor emissão, com menor pegada de carbono no processo produtivo, passa a ser uma exigência de países desenvolvidos que estão preocupados com isso. E nós temos que considerar que essa é uma exigência que não é só para o minério de ferro, mas para inúmeros produtos. Então nós temos que lembrar que a preocupação ambiental está por detrás de tudo, né? A questão da redução da pegada de carbono, quando nós falamos de produtos de outras áreas, até quando nós estamos falando de produtos do agro, nós pensamos numa certa lei europeia que está falando de áreas desmatadas. Então a preocupação é a exportação de produtos que remetam à ideia de transição energética, no sentido também de menor pegada de carbono para o atendimento de demandas dos compradores globais. Claro que a China é o nosso maior comprador, a China tem o interesse do nosso produto, mas veja que nós tivemos agora o grande investimento indiano aqui no Brasil, né, para obtenção do produto. A China, em passado recente, teve a Baosteel, por exemplo, chinesa, teve interesse em fazer o investimento aqui no Brasil para uma siderúrgica. Por dois momentos acabou não acontecendo esse investimento. Um primeiro por conta de licenças ambientais que demoraram a sair, e no segundo momento porque escolheu-se o momento errado por conta da crise de 2008 e 2009. O projeto chinês acabou encontrando um momento, não o momento mais propício por conta da crise do subprime e a redução das demandas internacionais naquele momento. Mas os investimentos estrangeiros continuam sendo feitos aqui no país, há um interesse muito grande, e o Brasil segue sendo aí um dos maiores fornecedores de minério de ferro e também um dos maiores produtores mundiais, está entre os 3 maiores produtores do mundo. Márcio Sete Fortes, economista do IBMEC Rio de Janeiro, muito obrigada pela conversa super interessante aqui ao vivo no Real Time e até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Igualmente.